bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre que a gente fala em abuso sexual, muitos pais, muitos homens, tios, irmãos ficam muito temerosos de terem algum comportamento que seja confundido com abuso sexual. Então, vamos descomplicar? Não só os homens ficam muito reticentes, ficam com um pouco de receio de entrar em contato com a criança, como também algumas mulheres com tanto medo, com tanta preocupação em proteger as crianças, ficam desconfiadas à toa. Então, nesse vídeo vamos falar de algumas questões relativas ao medo de que uma criança sofra abuso sexual. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que uma criança que não recebe carinho, que não tem toque, não tem abraço, não tem cócegas, não tem alguém pegar ela pela mão, colocar no colo, enfim, uma criança que vive desprovida de carinho físico, de contato físico, é uma criança que fica mais vulnerável a sofrer abuso sexual. Por incrível que pareça, os abusadores têm um radarzinho e eles escolhem essas crianças porque elas são mais fáceis de serem manipuladas. Elas são mais carentes, mais propensas a aceitar qualquer coisa que ele faça com elas. Então esse vídeo é para dizer que pais, padrastos, tios, irmãos mais velhos, eles podem sim dar banho nas crianças, eles podem sim brincar com as crianças. Isso não é uma coisa ruim. Algumas pesquisas revelam que quando o padrasto, por exemplo, tem contato com a criança, cuida da criança desde muito pequenininha, isso diminui o risco dele vê-la como um objeto de gratificação sexual. Agora, quais são os cuidados que você precisa ter? Uma questão que é muito comum é a filha tratar o pai como se fosse um namorado, ou a mãe chamar o filho de meu namorado e ter brincadeiras nesse sentido. É muito importante que haja o carinho, que haja o afeto, mas que sempre seja dito que adultos namoram adultos. Não permitam que a criança os veja como um namorado ou como uma namorada, porque isso facilita muito a atuação de abusadores. Também não é preciso proibir a criança ou castigar a criança se ela disser que tem um namorado ou se ela estiver brincando de namorar. Muitas vezes as crianças dizem que tem um namorado e o namoro consiste em: eu gosto de você, eu tenho uma atenção especial com você, pronto, isso faz de mim o seu namorado, a sua namorada, e cada um continua brincando, às vezes até em grupos separados, mas um e o outro se dizem namorados. Não há nada mais inocente, não há nada mais ingênuo nesse relacionamento. Não tem nada de ruim nisso, não há por que os adultos entrarem em pânico, proibirem, brigarem, castigarem. Brincar de namorar também é uma coisa muito comum. As crianças brincam de imitar tudo que os adultos fazem. Então, se os adultos lavam o carro, elas brincam de lavar o carro. Se os adultos brigam, as crianças brincam de brigar. Se o adulto dá uma aula, a criança brinca de imitar o professor ou a professora. E como os adultos namoram, as crianças também vão brincar de namorar. Não há nada de errado nisso. O importante é estar atento ao tipo de brincadeira. O que é uma brincadeira natural de crianças, do que elas estão imitando, e o que pode ser um sinal de que a criança esteja sofrendo um abuso sexual. Por exemplo, as crianças brincarem de namorar, de ficarem uma em cima da outra, de abraçarem, é uma brincadeira. Uma criança querer que a outra criança faça sexo oral não é uma brincadeira. Esse já é um conhecimento, uma informação que uma criança pequenininha não tem ou não deveria ter. Então, se vocês souberem de uma criança que propôs isso, que falou disso, é um caso que a gente vai ter que investigar melhor. Agora, voltando aos adultos, a relação do adulto com a criança, o contato entre os dois, quais são as outras questões que é importante a gente ficar atento? Uma questão que é meio óbvia é perceber se o adulto, ao ficar olhando para a criança ou no contato com a criança, tiver uma ereção. Um homem, quando fica excitado, os sinais são mais evidentes. Se isso acontecer com você com frequência, eu indico que você vá conversar com um profissional, vá conversar com uma psicóloga sobre isso. É muito importante a gente lembrar que alguém que tem uma excitação com criança não necessariamente vai virar um abusador.
Já as mulheres não deixam sinais tão claros de excitação. Mas se você é uma mulher e percebe que você está tendo muitas ideias de cunho sexual relativas a crianças e adolescentes, você também deve procurar ajuda. Agora, uma coisa que é fundamental é que se você perceber que um adulto, não importa em quem seja, não importa o quanto você confie nesse adulto, mas se você notar que um adulto começa a tratar seu filho, sua filha, enfim, alguma criança de uma forma muito especial, refere que essa criança é predileta, enfatiza o quanto ela é inocente, ingênua, pura, mas principalmente tenta arrumar subterfúgios para ficar a sós com essa criança, aí este é um sinal de alerta bem importante. Um cuidado que vale a pena e que é muito simples de ter é você ensinar a criança a sempre brincar com a porta aberta. Quando a criança sabe que ela tem que deixar a porta aberta com qualquer adulto, ela vai deixar a porta aberta com qualquer adulto. Fica muito mais fácil estabelecer esse limite com a criança do que deixar ela ficar com a porta trancada com algumas pessoas e não com outras. É difícil para a criança discriminar e entender essas diferenças. Então, mantém-se a regra de deixar a porta aberta com todo mundo. Quando digo todo mundo, eu estou me referindo a crianças mais velhas ou a adultos. Agora, se forem crianças da mesma idade, já não há um perigo. É importante que a família supervisione, mas não é preciso ficar vigiando as crianças. A criança também precisa ter a sua intimidade, a sua privacidade. A gente só não vai permitir isso quando houver um risco. Então se lembrem sempre que crianças da mesma idade brincando juntas, se quiserem deixar a porta fechada por alguns momentos, não entrem em pânico, não fiquem apavorados. De vez em quando entrem lá para levar um copo d'água, para perguntar se querem comer alguma coisa. Supervisione, mas não exagerem. Então essas eram as principais dicas de hoje. Continuem sendo afetivos, amorosos com as crianças, seja você homem ou mulher, não é isso que vai determinar o potencial abuso. A gente tem que lembrar que mulheres também cometem abuso sexual e que impedir a criança do contato com o homem não a protege. Então a gente desenvolve estratégias para proteger a criança de qualquer potencial abusador. Como a gente não sabe quem é o potencial abusador, a gente estabelece regras, estabelece condutas para todo mundo e ensina para as crianças algumas dicas que podem favorecê-la. Então, se você tem alguma outra dica e pode compartilhar com a gente, use os comentários para fazer isso. Se você não quiser compartilhar nos comentários, escreve aqui no e-mail sexualidadedescomplicada@outlook.com